A revolta de Stonewall foi um marco muito importante das lutas pelos direitos LGBT. E em 1969, os frequentadores do bar Stonewall, localizado em Nova York, decidiram se rebelar contra a opressão policial. Antes de iniciar esse período de manifestações, qualquer prática homossexual era considerada crime em todos os estados americanos e tinha severas punições. Eu vou falar sobre a política da época. Em 1969, Nova York era o ano das eleições para prefeito, e eles queriam mostrar serviço. E foi assim que eles citaram leis de comportamento absurdas. E uma delas era a licença para a venda de bebidas alcoólicas na cidade. Porém, eles determinaram, eles decidiram que os bares que atendiam os homossexuais não teriam direito a essa licença. Eu vou falar um pouquinho sobre os bares e estabelecimentos. Essa rebelião foi uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York. Os homossexuais estadunidenses das décadas de 1950 e 1960 enfrentaram um sistema jurídico anti-homossexual. Os primeiros grupos homófilos do país tentaram provar que os gays poderiam ser assimilados pela sociedade e apoiavam um sistema educacional, não confrontacional para homossexuais e heterossexuais. Poucos estabelecimentos recebiam pessoas abertamente homossexuais. Nos anos de 1950 e 1960, aqueles que faziam isto eram frequentemente bares, embora os donos e gerentes raramente fossem gays. Aí galera, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui da revolta do Stonewall, certo? Vamos lá. Eu vou falar como os bares e os estabelecimentos reagiam, né, a este movimento. Então, galera, a batida dos policiais nesses bares, nesses estabelecimentos era muito frequente na década de 1960, certo? Mas assim, logo eles perderam o controle dessa situação, né, os oficiais, porque tipo assim, a galera do bairro, eles criaram um grupo de ativistas, né, com o objetivo de garantir direitos aos gays e lésbicas, sabe, que eles pudessem frequentar esses lugares sem serem presos, né. E assim, galera, mesmo depois de tudo isso, os gays e as lésbicas, elas ainda sofrem muito preconceito, né, na sociedade atual. A gente pode perceber isso diariamente na nossa sociedade. A gente tem um exemplo aqui de uma manifestação, né? As paradas LGBTs, né? Elas são realizadas anualmente em todo o mundo, assim, geralmente no final de junho, né? Elas na verdade, são elas que marcam as revoltas, né? De Stonewall, entendeu? É muito interessante esse pensamento, essa ideia, eu acredito. E um fato importante é que em 24 de junho de 2016, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, oficializou o palco principal da revolta, né? O Bar Stonewall Inn, né? Como um movimento nacional. Muito interessante, vale a pena vocês pesquisarem sobre isso. Depois dessa revolta em Stonewall, gays e lésbicas passaram a ter obstáculos no gênero, raça e classe social para se tornar uma comunidade coesa. E depois do período de 6 meses, em Nova York, abriu mais 2 comunidades gays e foram estabelecidas também organizações ativistas para dar os direitos aos gays e lésbicas. As paradas LGBT ocorrem anualmente em todo o mundo, geralmente no final de junho, para marcar as revoltas de Stonewall. Em 24 de junho de 2016, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, oficializou. Por conta disso, muitos gays, lésbicas, membros da comunidade LGBTQ em geral, tinham vidas duplas. Mantinham um casamento com filhos, esposas, maridos, apenas por aparências. Era completamente comum isso acontecer na época. Tudo para eles não serem presos ou mortos, por conta desse extremo preconceito que ocorria na época. Na época em que os acontecimentos de Stonewall aconteceram, ser homossexual era considerado crime nos Estados Unidos, não só lá, mas também em boa parte do mundo. A homossexualidade não era bem vista, como ainda não é vista por muitos hoje em dia.
ser homossexual era considerado uma aberração.